Bom, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Esse livreto aqui, ele tem a ver com os hinos que a gente dançou aqui. Né? E assim, são 12 hinos, mais um, que é esse principal aqui. O principal não dá para dizer principal não, mas foi, digamos que seja o hino que fala mais sobre a Tenrikyo. Tanto é que ele não tem numeração. Tem um formato diferente dos outros. Tá? Esse hino chama Yorozu Yohasho. Em japonês. Tá? Vamos ler, está na primeira página. Parece até um prefáciozinho, mas não é. É sobre ele, não tem nem título. Está na página 1. Ok? A gente vai ler. Na religião Tenrikyo, o nome de Deus é Tenryo no Mikoto. Foi o Deus que criou os seres humanos nos tempos remotos e ainda é o Deus que trabalha para que os humanos possam viver. Para os seres humanos, sua presença é como dos pais. Então, aqueles que creem na religião Tenrikyo os chamam de Deus Pais, com um saudoso sentimento. Ninguém em nenhuma época soube sobre o Deus Pares que criou os seres humanos. No entanto, Deus Pares disse: como nunca expliquei isso, não é de admirar que não saiba. A partir de 26 de outubro de 1838, quando começou a Tenrikyo pela primeira vez, ensinou o pensamento e propósito de criar os seres humanos. Este ensinamento é para nós, seres humanos, o caminho para ser feliz. Vamos começar a trilhar o caminho da felicidade. Bom, de uma maneira bem simplificada, isso aqui é uma interpretação do nosso condutor mor, de todos os hinos. O que é que todos os hinos, não é que na verdade ele diz, todos os hinos diz um monte de coisa. Né? Vai depender muito da interpretação de cada um. Essa aqui é a interpretação dele de uma maneira bem, digamos, como eu posso dizer, não é nem superficial, digamos assim, de entrada, para quem está chegando, de uma maneira simples, para que as pessoas possam entender o que é que o hino está falando, porque o que o hino fala não é uma coisa muito simples, não. Tá? Esse hino, ele fala muito do ensinamento básico do Tenrikyo. Do que é que a gente chama Deus, de Deus Pares. Durante o processo do Tenrikyo, nós chamamos o Deus de várias denominações diferentes, até chegar em Deus Pares, que em japonês chama Oyagami-sama. Oya é Deus. Deus não, Oya é pai, pais. Pai e mãe ao mesmo tempo. Tá? E aí é engraçado, porque quando a gente, em português, a gente designa pais, a gente usa pai. Oya, na verdade, se for separado, é a mãe. Então lá é como se fosse mães, designando pai e mãe. Né? Então fica Oyagami-sama para a gente é Deus Pares, ou seja, não tem gênero, não tem sexo. O Deus não tem gênero. E aí, assim, esse hino Yorozu, ele é um hino que ele fala muito sobre os principais ensinamentos, né? Um dos principais ensinamentos é o que a gente acabou de fazer aqui, o que a gente chama de serviço. Né? Nós não chamamos de missa. Missa é católico, né? Missa é católico. Culto não é. Aqui a gente chama de serviço. Em japonês chama de tsutomu. Tá? Ele fala muito disso aqui e do Sasuke. Sasuke é de salvação. Não é, todas as religiões tem essa palavra, salvação. Tá? Não é diferente na Tenrikyo, também usa a palavra salvação, né? Mas não tem nada a ver. A salvação ele pode ter várias conotações diferentes. Por exemplo, uma pessoa que está passando fome, se você der comida, você está salvando aquela pessoa. Uma pessoa que está triste, se você der o ombro, você está salvando aquela pessoa. Uma pessoa que está, sei lá, não pode andar. Ontem estava vendo a Olimpíada, eu estava vendo o jogo de handebol, e aí eu vi uma cena muito bonita, que era o Brasil estava jogando contra a Angola, e a angolana se machucou, e aí a brasileira foi lá, aí ela foi dar o ombro para poder, e ela não conseguia andar, ela foi forte, pegou a angolana aqui assim e levou até. Eu achei muito bonito aquele jogo.
Esses gestos simples são gestos de salvação, né? Mas tem a salvação ao próximo, que é o que a gente vive, e tem a salvação de si mesmo. A salvação de si mesmo, para o Telikyo, e no meu modo de ver, ele tem muito a ver com o coração. Eu não sou médico cardíaco, mas o que eu digo é que não tem a ver com o coração, tem a ver com despertar, tá? Tem a ver com sentir, tem a ver com se emocionar, né? A Sofia foi fazer o curso estudantil e eu tenho certeza que ela se emocionou bastante, todo mundo, principalmente quando a gente fez o Manab. O Manab, a gente lá treina os instrumentos, pessoal, a gente ensina os instrumentos, ensina, e chega no final, o Manab significa ensaio geral, como se fosse um ensaio geral, né? E aí a gente fez o ensaio geral com todos os participantes tocando, com todos os professores tocando, tudo em união, e foi uma coisa extremamente emocionante, né? Foi uma coisa muito bonita. Simplesmente a gente ensaiou isso que a gente fez aqui agora, né? De uma maneira mais curta, lógico, né? Mas esse serviço no Telikyo a gente chama de serviço de salvação, que no Yororo também fala, né? Por que é que esse nosso serviço é um serviço de salvação? E por que a gente também chama de serviço? Na Telikyo, né, a nossa oração não é uma simples oração de pedir e de agradecer. Não estou dizendo também que a nossa oração seja melhor do que a do outro, estou dizendo que é diferente. As orações geralmente você ou pede ou você agradece, em geral. Eu estudei em escola católica, São Bento, lá de Olinda. E aí a gente sempre ia lá ficar orando, não sei o que, coisa e tal. E aí eu levava castigo do padre e dizia assim, olha, agradeça mais do que peça, viu? Eu tava, mas eu estava ali sempre pedindo mais do que agradecendo. Estava aqui que sabe comigo, eu e Deus, só Deus estava sabendo das minhas não muitas virtudes boas, né? Mas na Telikyo é diferente, né? Eu percebi durante o tempo que o nosso, entendendo o que a gente faz aqui, ele é bem diferente. A gente está sempre com dúvidas na nossa vida. A gente está sempre querendo resposta na nossa vida. A gente está sempre andando, fazendo as coisas e perguntando por quê. Seja ela o que for, seja no trabalho, seja na vida, seja principalmente nos problemas. Todo mundo tem problema. E todo mundo faz. Por quê? Nessa oração que a gente faz, e aí tem aquela primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, né? Na primeira parte, ali a gente repete 21 vezes, na segunda parte uma vez, não repete, e na terceira vez são 3 vezes 3, não é isso? Ora, Deus está sempre falando com a gente. Lógico que não é falando assim, sabe? Vá lá na igreja, Telikyo, aí você acorda com uma voz assim, eita, que diabo é isso? Lógico que não é assim, né? Mas quando você acordou, alguma coisa diz assim, eu vou. Mesmo com sono, um domingo, eu podia estar indo para a praia, eu podia estar, sei lá, podia estar fazendo tanta coisa, mas eu vou. Eu vou lá para a igreja. Tem uma vozinha aí dentro, eu podia ficar aqui dormindo até meio-dia, mas sei lá, uma coisa chega assim, vem dar um cutucão em você, assim. Muita gente chama de consciência, né? Eu chamo de consciência. Mas de onde vem essa consciência? Sabe? E aí, de repente, você se levanta e fala, não, eu vou. Por exemplo, a Annalina veio pela primeira vez agora, né? Veio através da Gessiana, né? Vocês trabalham juntos há não sei quanto tempo. Eu fico imaginando o quanto ela não encheu o seu saco para você vir. Não, ela enche o saco das pessoas. Bora. Vamos lá que é bom, vamos. Mas assim, alguma coisa chegou para você assim, eu vou. De onde vem isso? E de onde vem, de repente, esse encontro?
Né? O sábio foi através do Lucas, do professor de japonês. De onde vem essas coisas? E aí de repente vocês estão aqui. Vocês podem achar que é o acaso, coincidência, na verdade, sei lá. Para mim, assim, eu tenho sempre a teoria que Deus está falando com a gente e de diversas formas diferentes. Só que, como é que eu vou saber que isso é Deus falando comigo ou não? É complicado. Eu estou andando no meio da rua, levo uma topada. Será que isso é Deus falando comigo? Sei lá, pode ser. Né? Pode ser até Deus assim, falou tanto com você não escutou, ele deu uma pedra lá para você levar uma topada. E, tipo, ele passou a manhã todinha dizendo assim, não vá, não faça isso, não faça aquilo, aí de repente você levar a topada. Porque se você fosse, aquela topada fez você se atrasar e o carro não passou por cima de você. Pode ser. Então Deus está nos guiando o tempo todo, está orientando. Assim, eu chego a achar que de vez em quando ele está fazendo assim, ó, vai para cá, vai para lá, vem para cá. Só que a gente não nota. Mas como é que a gente faz para a gente notar? Dentro da TVQO, a gente fala que nós, seres humanos, e aí vocês leram a instrução 4, né? Quando a gente se enche de muita confiança, autoconfiança, não estou dizendo, preste bem atenção, não me entendam mal, né? As pessoas precisam ter autoestima, as pessoas precisam ter confiança em si para fazer as coisas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo aquelas pessoas prepotentes, que acham que sabem tudo, que acham que é dono do seu próprio caminho, que pode ser, não sei. Na verdade, nós todos somos donos do próprio caminho. Porém, tem alguém nos guiando. E se a gente escuta esse alguém nos guiando, o caminho fica mais fácil. Ou pelo menos mais tranquilo. Ou pelo menos mais feliz. Tá, mas algumas coisas, assim, a Sofia falou de dedicação filial. Dedicação filial nada mais é você se dedicar aos pais. Que não tem muito a ver com subserviência, não tem muito a ver com obediência cega, não é isso. Mas é você, é aquele simples fato, por exemplo, quando sua mãe chega e diz assim, Sofia, não vai passar festa, você, mamãe não confia em mim. Mamãe tá doida, por que não sei o quê? Agora, quando você fica doente e a sua mãe se fala assim, beba isso aqui, você faz, bebe, não pergunta nem o que é. Tem certeza absoluta que aquilo ali que sua mãe está lhe dando é alguma coisa boa e que vai lhe curar. Então, por que você não pode confiar quando ela diz assim? Não vá. Faça isso não. Então, dedicação filial tem a ver com confiança mesmo. Tem muito a ver com você continuar o legado dos seus pais. É lógico, seus pais não são seres humanos que sabem tudo, que têm a razão de tudo, não. Mas existe, né, voltando para a principal proposta do TVQO, né, de você ser feliz. Né? Uma das perguntas que você faz, né, eu estava perguntando isso, falando, por que a Sávio estava aqui agora? Né? Por que a Melina chegou aqui agora? Agora tem pergunta mais profunda do tipo, por que eu sou filha do meu pai? Da minha mãe. O que Deus está querendo com isso? Não, o que Deus está querendo me ensinar com tudo isso? Tudo tem um propósito. Né? E aí depois eu volto, viu, para você entender sobre o significado de Tenrikyo. Tá? Por favor, me lembre disso depois. Esse propósito. E aí assim, vamos voltar para a nossa oração, que eu estava falando. Eu estava falando que Deus está falando com a gente o tempo todo o tempo. Uma palavra. Escutem o que Deus diz, pois não lhes digo nada que seja mal. Modelando pela terra e o céu e o mundo, eu tenho criado marido e mulher. Isto é o princípio deste mundo, não me temendo me pouco. Aqui fala muito de dedicação filial. Tá? O TVQO usa muita metáfora. Então, uma palavra, escuta o que Deus diz, pois não lhe digo nada que seja mal.
aquela coisa do pai, da mãe. A mãe e o pai vai dizer alguma coisa que é mal para você, não vai. Não vai. Ele pode até estar enganado, mas ele não lhe quer o mal de jeito nenhum. Como ser humano, ele pode se enganar de algumas coisas, mas absolutamente ele vai dizer aquilo para lhe fazer mal. Modelando pelo céu e a terra do mundo. Isso aqui me lembra muito Shakespeare, né? Para quem gosta, modelando, né? De todo que ele faz esse movimento, né? Que aí Shakespeare dizia, né? Há mais mistério entre céu e a terra do que pode explicar uma filosofia. Mas modelando pela terra e céu do mundo, eu tenho criado marido e mulher. Esse caso aqui, marido e mulher, ele tem a ver com origem. Ele tem a ver com a coisa biológica mesmo, origem. Como é que começou a sua vida? Foi quando o seu pai e sua mãe lhe conceberam. Então a sua origem está no seu pai e na sua mãe. Aquilo mais ou menos o que a Sofia estava falando. Você entender isso aí. Precisa honrar tudo isso aí. E isso é tudo a criação de Deus. Aí ele diz aqui, isso é o princípio deste mundo. Ora, se eu estou com raiva, se eu estou com inveja, se eu estou com ambição, se eu estou orgulhoso, se eu estou com ódio, ai que ódio, de ver todo dia, ai que ódio, né? Que alguém faz uma raiva, né? Se eu estou com todas essas coisas, que na teoria que a gente chama de cogitação humana, todas as cogitações humanas, e também a gente usa a metáfora da poeira, por isso que a gente fala de limpar. Se a gente está com tudo isso, a gente está com o coração cheio, entra alguma coisa ali, entendeu por que a gente não escuta Deus? Deus é água limpa, a gente é um copo cheio de água suja, a água limpa vai bater e fazer isso, isso é física, a água vai bater e vai sair. Se você botar meio copo para fora, isso aqui vai entrar um pouquinho, mas quando ela bater e tiver um pouco de sujeira, vai sujar também um pouquinho. Então talvez quando a gente escuta Deus, mas não compreende exatamente o que ele está querendo dizer, e aí a gente entende meio mal. A gente tem que se limpar mesmo. Secar, limpar, para a água limpa aqui. Para a gente entender o que Deus está querendo falar com a gente. E geralmente ele está falando com a gente com essas circunstâncias da vida, inclusive os problemas. Então, entre aspas, a gente chama problema, eu estou com problema, doença, estou com doença. Lógico, se você está doente, você precisa se tratar. Fisicamente, você precisa tratar. Esse corpo aqui, ele não é meu, é um empréstimo de Deus. Deus me emprestou. É por isso que eu não tenho total domínio. É uma prova que ninguém aqui tem total domínio do corpo. Dor de barriga. Quando você estiver com dor de barriga, pode ir. Você pode estar assim, prestes a ganhar $1 milhão se você fizer uma pergunta. Se der dor de barriga, tudo que você quer é o banheiro. Você vai perder $1 milhão. Ou você vai encher as calças. Mas não tem jeito. Se você estiver com sede e você não beber água, você morre. Se você estiver doente e não se tratar, você vai continuar doente e, dependendo da doença, você vai morrer. Eu vou falar de mim, tá? Eu fiz uma burrada durante um longo tempo na minha vida. Eu estraguei o meu pulmão durante muito tempo fumando. E eu precisei quase morrer para entender que eu estava maltratando uma coisa que não era minha. Eu não tinha o menor direito de fazer isso. E ao mesmo tempo não era só, não dizia a respeito só do meu pulmão em si, da minha, mas de todas as pessoas que estavam em volta. Porque na hora que eu caí lá e todo mundo foi me socorrer, foi as pessoas que me amam que eu dei trabalho. E aí uma vez me perguntaram durante muito tempo assim, o que foi que o senhor sentiu quando estava lá? Sentiu que ia morrer? Eu senti vergonha. Senti vergonha.
Eu fui para fazer uma coisa e um bocado de gente deixou de fazer um bocado de coisa para poder me socorrer. E as pessoas passavam e só pediam desculpa. Mas por quê? Porque a gente não escuta Deus. Porque não escutou a mãe lá embaixo, né? Menino, tu vai fumar, isso mata. Entendeu? Aquelas tossezinhas, aquelas bronquites que eu tive, coisa e tal, era Deus dizendo, olha, tu vai morrer. Eu estou dando só um exemplo, eu me uso muito como exemplo, mas não é só isso não. A nossa conduta espiritual não é só a questão das coisas que eu faço com o meu corpo, mas é o que eu faço principalmente com os outros, a minha conduta. Tá? Porque o maior mal que eu fiz não foi nem botar fumaça dentro do meu pulmão, foi fazer um bocado de gente respirar a minha fumaça. E aí eu agora, como não fumante, sei lá, 50 metros de distância eu já tenho alguém fumando aqui perto. Ora, quando eu era o contrário, eu não sabia disso. Ou ignorava. Por egoísmo. Porque tudo que eu queria era somente matar o meu prazer de fumar. Eu não comecei a pensar em que eu estava prejudicando outras pessoas. E aí, na verdade, o que acontece? Deus está todo falando também. E você está com um copo cheio. Então, eu vou dar só um exemplo. Tá. A nossa missão, né? Que também no Yororo fala. O que é que Deus criou os seres humanos? Pode falar. Você que fez esse estudante, né? Tá, mais o que, principalmente, que você fez, Shurioka? Pode falar. Que eu vivo repetindo. Aqui. Os seres humanos foram criados para fazer o bem. Aí você vai entender, Samuel, depois aquilo que a gente está meio que conversando aqui. Nós fomos criados, nós temos dois tipos de criação. Primeiro tem a criação biológica do nosso corpo, e aí também aqui diz. Mas tem a alma. Nós fomos criados para fazer o bem. Só que essa alma aqui dentro desse corpo físico, e esse corpo tem a necessidade de sobreviver, como qualquer animal. E quando a gente tem a necessidade de sobreviver, a gente começa a sentir algumas necessidades. E essas necessidades, elas podem afetar diretamente na nossa conduta. Porque, por exemplo, se eu tiver com muita fome, quase morrendo, será que a gente vai pensar em dividir um prato de comida? É meio complicado. Por isso que também a gente deve nunca julgue. Se eu tiver com muita sede, quase caindo, tiver um copo de água aqui, pá, eu vou olhar assim, não, Samuel está precisando mais de água do que eu. Toma, Samuel. Vou beber água aqui, Samuel, que desculpa, viu? Você vai morrer de sede. Agora, Samuel, se eu fosse seu pai, e com água aqui, se você estivesse morrendo de sede, ele seria capaz de morrer de água. Assim é Deus. Assim somos nossos pais. E será que a gente entende isso? Então nós fomos criados para fazer o bem. E aí a gente tem um bocado de coisa que faz a gente não fazer umas coisas muito legais, que a gente chama de cogitação humana. Aí ela entra em atrito com a coisa da alma. E nós fomos criados para fazer o bem, porque por si só, assim, vocês já viram no experimento que testa o altruísmo na criança, já viram esse experimento? Bota duas criancinhas lá, a criancinha por si só, não aprendeu nada, o menino não sabe nem falar direito, mas já é altruísta. Foi tu que me mostrou esse vídeo?
Não sei, acho que foi eu, não sei. A criança já é altruísta, por si só. Aí vai aprendendo, vai tendo problemas, ela vai ficando egoísta. Porque se você não for egoísta, você não sobrevive. Mas isso é por que uma criança, quando ela está ali no sagrado, ela é altruísta? Porque isso é a essência da alma, criada por Deus. E aí, ao longo do tempo, a gente vai crescendo, a gente vai tendo que aprender a sobreviver. E aí a gente vai martelando a essência da nossa alma. E aí a gente entra em conflito. É por isso que vem a ansiedade. É por isso que vem as enfermidades psicológicas. É porque a pessoa entra em conflito. Você está aqui dentro, você sabe que você precisa sobreviver, é o bem, você precisa sobreviver. Você precisa estudar para poder passar no vestibular. Porque você precisa de uma faculdade. Se você não vai fazer uma faculdade, se você não fizer uma faculdade, você vai ser menos do que os outros, você vai ter menos oportunidade de concorrência. Quando você faz uma faculdade, você se forma na faculdade, você precisa de emprego. Se você não tiver emprego, para ter emprego, eu preciso de uma pós-graduação, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de um padrinho, você precisa de tanta coisa. São tantas coisas que o mundo faz você sair fugindo da sua verdadeira essência, que é fazer o bem. E aí, para que servem as religiões? Para lhe religar. Né? Religião significa isso, religar. Você tem que se reconectar com você mesmo e principalmente com Deus. É o que esse hino fala. Porque a partir do momento que a gente começa a praticar os ensinamentos, né, no caso específico da Tenrikyo, que a gente está falando aqui, você começa a se reconectar, você começa a se redescobrir como essência, como alma. E aí você começa a escutar o que Deus está lhe dizendo, mas antes você precisa se limpar, né, aqui, limpando os males, salvar e estender o nome todo. Limpando os males e salvar e estender o nome todo. E aí você precisa se limpar para poder escutar o que Deus está lhe dizendo, tá? E para poder você, na terceira parte, só essa terceira parte, não é, só para você ter. Você escuta Deus para na terceira parte você fazer o quê? Salvar as pessoas. E é isso exatamente o que o Eurozu fala para a gente, fala do serviço e da salvação. Porque para a gente salvar as pessoas é complicado. Principalmente porque quando a gente salva, ou a gente está vendo as pessoas, você está tentando salvar as pessoas, está tentando melhorar as pessoas, está tentando, e essas pessoas não respondem. E essas pessoas não lhe entendem. E aí vem aquela coisa assim, será que, na verdade, poxa, eu estou fazendo o que é melhor para essa pessoa, a pessoa não entende. Mas é justamente isso, ela não entende. E aí, a partir do momento que você começa a achar ruim isso, você está voltando a se empurrar. Você perdeu esse propósito de fazer o bem. Porque aí você perdeu o propósito de dizer assim, eu estava salvando aquela pessoa, mas ela não me escuta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a verdadeira salvação, a verdadeira essência da salvação tem que estar no coração. E às vezes a salvação não está em fazer com que a pessoa faça o que é certo e o que é errado. Às vezes a verdadeira salvação está só em aturar a pessoa. E aí a gente não cria expectativas. E a gente não fica ansioso. Não tentar conversando com tudo. Porque às vezes é somente se você chegar aqui, ó, porque assim, a oração do Tenrikyo é muito mais do que pedir e agradecer. Mas é pedir, mas é agradecer.
também, principalmente pelos outros, é você mudar a sua conduta em prol da salvação dos próximos. O que eu fizer de bem aqui, eu não quero acumular isso como merecimento meu. Eu quero que esse acúmulo de coisas boas que eu tenho aqui, eu dê para as pessoas que estão precisando. Porque é simples. Se você faz coisa boa, você vai colher coisas boas. Se você faz coisas não muito boas, você vai colher coisas não muito boas. A matemática é simples. E isso, Deus não tem nada a ver com essa história. O que a gente faz não tem nada a ver. Agora, Deus tem a ver se por acaso eu quiser colher muita coisa boa, eu estou colhendo muita coisa boa, e pedir para Deus que todas essas virtudes que eu tenho seja passada para outras pessoas. Aí Deus tem a ver. Então, não importa o que eu vou sofrer, não importa o que eu vou passar, não importa. Mas aquela pessoa ali não entende. E aí, é quase que um sentimento de abnegação. Mas isso tem a ver com outro ensinamento que ele criou, que eu não vou me estender muito, que chama satisfação sincera. Ou a gente entender quais são as nossas causalidades que nós fizemos, e tem causalidade que a gente não vai entender, que são de vidas passadas, a gente não vai entender. Então, teoricamente, que a gente está passando de, entre aspas, que a gente não está entendendo muito o que está acontecendo, e se a gente não entende, pode ser coisa de causalidade da vida passada. E como é que a gente reverte isso? Fazendo coisas boas, coisas virtuosas, coisas. Sabe? Minha irmã está aqui, ela vai confirmar isso. Meu pai tinha uma fama de ser meio besta. Ele é meio bravo, mas tinha essa fama de ser meio besta. O pessoal quer ir para não sei lá, ele pegar e pagar a passagem. Depois ele, sei lá, e dava as coisas. O pessoal dizia que ele pagava emprestado. Chegava aqui, eu estou precisando do cortador de grama. Quando eu cheguei aqui na igreja, o que mais tinha era ferramenta na casa dos outros. Eu saí catando tudo na casa tudo. Meu pai era assim, teoricamente, meio bobo, entre aspas. E aí depois eu fui entender, na verdade, que ele estava galgando virtude para mim, para os filhos. Ele estava quebrando uma causalidade de vida e só estava fazendo coisas boas. Porque assim, meu pai não era bobo. Não era de jeito nenhum. E como é que ele era bobo e pagava a passagem da pessoa, não vou pagar mais não fazia nada. Não vou pagar, empresta o cortador de grama. Aí a pessoa tem que correr. Aí a pessoa entrega um cortador de grama quebrado. Aí não dizia nada. Não é possível. Meu pai não é tão bobo assim. Então a gente começa a entender, Sofia, o que os pais da gente faz, que a gente não entende, é uma coisa muito, você começa a despertar. Porque às vezes a gente acha que as atitudes dos nossos pais são atitudes meio. Mas no fundo, ali tem alguma coisa muito sólida por trás daquilo. E tem a ver com satisfação sincera. O que é como a gente vai mudar a nossa causalidade. A gente aceitar entre aspas, né? A gente saber que existe e mudar a nossa conduta para mudar essa história de causalidade. Eu não gosto muito da palavra predestinação, apesar dela existir. Nesses termos. Tá? Nesses termos sim. Então se eu estou sofrendo alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, eu preciso pensar
não só, lógico, ir para o médico, se cuidar, se tratar, mas também vir aqui para a igreja e começar a se religar. O que está acontecendo comigo? O que é que eu estou fazendo que não está muito certo? Sabe? Tem uma coisa na Terekyo que fala assim, satisfação sincera. A satisfação sincera não, sinceridade verdadeira. Que em japonês chama Makoto Shinjitsu. Em português fica parecendo um pleonasmo, né? Se é sinceridade, ela já é verdadeira. Mas não é muito assim não. E aí, uma vez eu perguntando para um sensei meu, lá no Japão, eu digo, qual é a diferença de sinceridade verdadeira? O que é sinceridade verdadeira? E todo mundo me falando que eu tinha que fazer tudo com a sinceridade verdadeira, com a sinceridade verdadeira. Tudo que você fizer tem que ter uma sinceridade verdadeira. Caramba, isso é difícil, né? Aí eu cheguei assim, e qual é a grande diferença? Aí ele fez, é difícil, eu vou fazer uma eu vou contar uma historinha para vocês. Por exemplo, uma pessoa chega aqui e fala assim, Sensei, eu hoje vou acordar cedo. Poxa, e se acordar cedo é uma coisa boa, né? Ele, muito bem, você vai acordar cedo, que coisa boa, muito bom para você. Né? Mas por que você vai acordar cedo? Eu vou acordar cedo porque eu vou trabalhar mais. Nossa, que coisa boa. Vai se esforçar, vai acordar cedo, vai trabalhar mais, coisa muito boa. Mas por que você quer trabalhar mais? Eu quero trabalhar mais porque eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, até aí não tem mistério nenhum. A pessoa quer ganhar mais dinheiro, mas por que você quer ganhar mais dinheiro? É porque eu quero comprar um iate. Aí sabe aquela. Aí ele falou assim, muito engraçado, assim, sabe aquela musiquinha assim? Na sinceridade dele, procurava mais. Não tem nada de mal. Não me entenda, não tem nada de mal a pessoa querer trabalhar muito para comprar um iate. Mas nós estamos falando aqui de evolução espiritual. É diferente a pessoa que acorda mais cedo, para trabalhar mais, para ganhar muito dinheiro, para, por exemplo, comprar uma casa para os pais. Para, por exemplo, pagar a faculdade, para se formar, para virar um bom profissional, para poder ajudar as pessoas. Enfim, tem tanta coisa nobre que você pode fazer com esse dinheiro, que aí é a sinceridade verdadeira. Então as atitudes que você faz, não interessa muito assim, a qualidade das atitudes que você faz. Lógico, interessa. Né? Porém, o que está no seu coração? É um pouco que esse hino fala. Porque a origem de tudo está justamente lá dentro. A origem do serviço, do que você vai fazer, do que você vai... está aqui dentro. Do seu coração, da sua sinceridade verdadeira. O que eu quero para as pessoas? O que eu quero? O que eu quero, né? Assim, salvar as pessoas? Como que eu vou trazer? Dos mínimos detalhes que eu estou pensando. Então as pessoas... Então é isso um pouco que o nosso velho Pai Santo, como diz assim, ó. Eu falo aqui, vamos começar a trilhar o caminho da felicidade. É a última frase, porque a felicidade, ela não está em você satisfazer o seu prazer. A felicidade está na sinceridade verdadeira do seu coração. É bonito? Então é com essa frase que eu vou terminar aqui. E aí você fica aqui, ok? Vai aqui.